Pessoal, fazer um vídeo aqui, certo, de reflexão para vocês, um vídeo breve de reflexão a respeito, não é, do cuidado, do zelo que devemos ter com relação ao culto solene, não é? Digamos que vivemos uma verdadeira guerra da adoração desde o começo do mundo, é claro, mas hoje nós vemos uma manifestação muito clara, não é, dentro das tradições cristãs, por exemplo, dessa guerra da adoração, né? Então, basicamente, hoje existe uma luta, especialmente no protestantismo, no evangelicalismo, não é, ocidental, justamente essa luta para que as pessoas possam transformar o culto em um ambiente de expressão artística, basicamente, né? E ninguém está livre disso. Nós temos que tomar cuidado e realmente vigiar, porque nós, embora eu digo quem faz parte de uma igreja reformada, de uma igreja histórica, também pode se deparar com isso em sua própria comunidade. Por isso é importante mantermos o zelo, termos consciência e batalharmos contra esses modismos que vêm contra a igreja. O vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, né, um pouquinho só dele pelo menos, eu encontrei no canal do reverendo Everton Tokachik, que é um ministro presbiteriano aqui no Brasil, certo? E eu assisti pela manhã, até comentei, tá? Um vídeo que eu pensei que na verdade fosse uma apresentação, né? Um evento específico, mas quando eu descobri que tratava-se de um culto, né, eu fiquei um pouco espantado por se tratar de uma igreja histórica, né, e de tradição reformada, olha só. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, certo? Então vocês estão vendo aí, não é? É dessa comunidade Redeemer Presbyterian Church, né? Então as informações. E então, aquilo que eu imaginava que era uma apresentação, observem bem, não é? Notadamente eles vão se apresentar, né? Dançar balé, ok? Dançar balé. Eu não vou falar do balé em si, né? Isso aí eu não sou muito chegado nesse negócio não, ok? Mas eu não vou estar jogando isso. Meu ponto não é esse não. Meu ponto é justamente a questão do que está sendo feito e no ambiente, aliás, não nem do que está sendo feito, mas no ambiente que está sendo feito, praticado. Observem bem. Eu imaginei que fosse um tipo de apresentação, né? Eu mesmo não sou contra que haja programações na igreja, programações culturais, não é, de repente com dança, com teatro, com coisas assim, questões culturais mesmo, né? As pessoas artísticas. Eu não sou contra, desde que isso não fira os princípios cristãos e tudo mais, morais da palavra de Deus. Então eu não vejo dificuldade nenhuma com isso, tá? Em algum tipo de evento específico, mas uma oficina cultural, nenhum problema. O que me deixou espantado foi saber que isso aí, na verdade, está acontecendo dentro de um culto, no contexto de um culto, certo? Eu jamais poderia dizer isso. Eu só sei disso porque o pastor Everton Tokachik deixou aqui na descrição do vídeo, certo? Eu até assisti hoje de manhã. E ele colocou bem assim, olha, uma apresentação de balé num culto público dessa comunidade, certo? Lamentavelmente, o evento é uma desobediência do princípio regulador de culto, conforme a Confissão de Fé de Westminster, bem como a profanação do solene culto ao Senhor. Então, é isso que me deixou espantado, né? Trata-se de um culto, tá? Então, sabemos que dentro do contexto evangelical, esse tipo de coisa não é surpresa, não é surpresa. Há muitas comunidades que têm esse tipo de prática. Não é? Isso vem de influência pentecostal, carismática, neopentecostal e ramificações disso, que é transformar o ambiente do culto não naquele ambiente, não é, onde você aprende na escritura que é uma santa convocação e, portanto, é uma solenidade, é um momento solene onde os que estão ali, não é, as pessoas, os membros da igreja, digamos assim, eles são chamados, não é, pelo Senhor para o adorar na beleza de sua santidade, com reverência, com temor, com paz em Cristo pelo Santo Evangelho, não é? E no culto há uma lógica do Evangelho, há um diálogo pactual acontecendo, onde Deus fala com seu povo e o seu povo responde, tá? São essas as duas participações no culto. Deus que chama, que inicia o culto começa com Deus, e nós que respondemos, não é? Em fé, pela fé que o Senhor nos deu, ok? Mas no evangelicalismo, isso passa longe, na verdade, né? A compreensão evangélica acerca, eu digo, evangelical, para ser mais claro, né? Para não ser fazer injustiça. Evangelical sobre o culto não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, tá? Não tem nada a ver com reverência, com santo temor,
com o diálogo pactual, com santa convocação, tem a ver com isso. O que acontece nesses cultos evangelicais, aqui no Ocidente, é que esses ambientes que chamam, né, erroneamente de culto, eu tenho que dizer isso, né, eles estão dizendo que é um culto, mas não parece um culto. Né, é um ambiente usado para a expressão, certo? Ou seja, tornou-se um ambiente onde, na verdade, você tem um palanque, um palco para apresentações, onde as pessoas vão ali mostrar os seus talentos, seja uma bela voz, não é, para falar ou para cantar, seja porque a pessoa ela tem que dizer alguma coisa em público para se sentir melhor e até mais aceita, porque se ela não falar alguma coisa na frente de todo mundo, lendo um texto, ela se sente alguém inútil, né? E então há essa necessidade, parece realmente um ambiente de inclusão social, onde se você tem um talento, a igreja tornou-se o palco para você expor as suas qualidades, não é? E isso foge totalmente ao princípio do culto, né? O culto tem a ver com Deus, né? Em adorar, em servir a Deus como ordenado por Ele. É isso que nós aprendemos na Escritura, não é? E não usar o culto para, ao invés de promover a glória de Deus, nos comunicando com Ele pela fé, em obediência ao que Ele nos ordena, ficar simplesmente usando esse momento do culto solene para fazermos apresentações. No contexto evangelical, isso é a coisa mais normal do mundo. Né? Qualquer um que, de repente, não conheça muito bem, que cresceu no contexto de uma igreja histórica, reformada, etc., pode chegar num culto desse, de repente, e notar. Né? Eu vim de lá, eu sei muito bem como é que é. Notar muito bem como que acontece, né? Pecinhas de teatro no culto, apresentação de dança no culto, não é? As irmãs, outros irmãos com as roupinhas lá fininhas de seda, sei lá, fazendo coreografias, tudo no ambiente do culto. Há apresentações no culto, não é? Então, cantores, né? Muitos cantores cantam no culto, colocam lá o playback e cantam no culto. E basicamente o culto torna-se um palco de apresentações, né? Um grande ambiente de marketing, na verdade, pessoal, onde as pessoas realmente vão para expor o que elas sabem fazer, não é? Ora, o culto é a Deus, não é? Quando esse tipo de coisa acontece, então se está dividindo. A atenção, que deveria ser dada somente a Deus, é dividida com as pessoas, para que possamos ver e aplaudir seus talentos. Ainda que se diga glória a Deus, mas no fim estamos aplaudindo justamente a expressão artística de alguém, de algum membro da comunidade, de algum irmão. Tá? Então, no evangelicalismo, isso é bem comum. O que choca é ver isso numa igreja que tem, não é, uma tradição, numa igreja que vem de uma tradição reformada. É isso que espanta, é isso que choca. Tá? É observar, como o pastor Tokashiki aqui falou muito bem, não é? Isso é uma desobediência dos princípios, não é? Do princípio regulador de culto lá dos padrões de Westminster. Eu não subscrevo os padrões de fé de Westminster. Tá? Eu subscrevo a tradição continental da sexta forma de unidade. Ok? Mas eu entendo do mesmo jeito, não é? Isso é tradição reformada, a compreensão de que o culto ele é uma santa convocação, tá? E ele tem princípios ordenados na palavra, que estão ali. Certo? E nós precisamos nos guiar por esses princípios. Não quer dizer que todo culto de cada igreja reformada vai ser igualzinho ao outro. Não, porque são princípios e não prescrições exatas e detalhadas como era na antiga aliança. Não, nós sabemos que não. Mas há princípios claros de culto. Tá? E não há princípios de culto na Bíblia que ensine, por exemplo, que o culto deve ser dividido entre atenção para Deus e atenção para o homem. O culto não é usado, nunca foi feito na Escritura, não é? Para dar oportunidade para as pessoas expressarem seu talento. Isso é vergonhoso, né? Especialmente vindo de uma comunidade que tem tradição, é de tradição reformada. Isso é lamentável. Então, a reflexão aqui, meus irmãos, os inscritos no canal, é justamente no fato de que, ainda que sejamos igrejas, façamos parte de igrejas históricas, sejamos reformados, não estamos isentos, não estamos livres de passarmos por isso. Tá? Então, isso nos mostra que nós devemos continuar trabalhando, lutando e vigiando para que esse tipo de coisa não chegue até as nossas comunidades. Porque isso pode acontecer. E isso é pressão do mundo. O mundo bota essa pressão. E muitas vezes as ovelhas ali, os membros, não suportam a pressão do mundo e começam a olhar para a igreja do mesmo jeito. Ou os oficiais da igreja liberam o culto e modernizam o culto para ser mais inclusivo, digamos assim,
não é? Ou simplesmente as pessoas não vão suportar a pressão de ver as críticas de outras pessoas, de ouvir as críticas de outras pessoas, de membros de outras comunidades evangelicais, por exemplo, não é? E muitas vezes oficiais não têm suportado a pressão, né? E têm transformado o culto nisso, não é? Que é algo vergonhoso, desobediente, tá? E que não está nem um pouco de acordo com a palavra de Deus. Então fica a reflexão para cada um de nós. Nós não podemos baixar a guarda, temos que tomar cuidado, porque o tempo todo somos atacados pelo inimigo mesmo, tá? A cultura vem com força, avança contra a igreja para nos corromper, para que nós deixemos de olhar para o culto solene da forma que tem que ser olhado, como uma santa convocação, onde deve haver respeito, reverência ao Senhor, onde Ele fala e nós respondemos em fé, com orações, com cânticos, não é, de salmos e hinos, ouvindo com temor a palavra e recebendo como palavra, participando conscientemente pela fé dos sacramentos. É isso. Isso é culto. Isso que nós acabamos de assistir aí não tem nada a ver com culto bíblico. E isso é lamentável. Então fica a reflexão. Nossa atitude com relação a isso, ao vermos uma situação como essa, né, é claro, para ficarmos indignados, sim, mas também deve ser uma atitude de oração, né? Devemos orar, primeiro pelas vidas fiéis que estão ali e que obviamente se indignam contra isso. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu digo, meus irmãos, com propriedade, porque eu sei o que é, eu vim de lá e eu já fiz coisas erradas assim. Quando mais jovem, assim que eu conheci o evangelicalismo, né, eu não entendia muita coisa, eu dançava hip hop, pra vocês terem uma ideia. E no contexto da comunidade que eu cheguei, né, era muito valorizado isso. Então eu tive muito espaço para desenvolver essa arte, né, essa cultura hip hop dentro da comunidade. E isso chegou a um nível, não é, de não termos tantos limites assim. Então não fazíamos apresentações de um culto de domingo, mas havia mais cultos, né? Cultos com temas como jovens e tudo mais. Um belo dia nós fomos chamados, né, para uma comunidade numa capital e num dia de culto, fizemos uma apresentação, dançamos no culto, hip hop, umas 2 músicas mais ou menos, né, 2 coreografias. E eu lembro que nessa época, ainda quando éramos pentecostais, né, um dos membros da comunidade, quando nos viu dançar, eu lembro disso, na época eu fiquei revoltado com o membro, e hoje eu me revolto comigo mesmo, né, eu tenho vergonha do que eu fazia, não porque eu achava ruim dançar, não, eu nunca fui contra, mas no culto, né, eu estava desonrando o culto, profanando o culto. E esse irmão, essa pessoa, levantou-se do culto e saiu dizendo: a igreja agora virou uma discoteca, e saiu pisando duro, pisando firme mesmo. Hoje eu dou toda a razão para esse irmão. Mas toda a razão, ele foi zeloso, tá? Então é só para vocês terem uma noção. Eu sei como que é. E por saber como que é, tá? E hoje entender muito bem o que o culto solene significa, o que é, qual é a natureza do culto, é o que eu repudio isso, tá? Então eu quero concluir esse vídeo, inclusive dizendo para alguma pessoa de repente que está chegando no canal agora e que é desses movimentos avivalistas, não é? E carismáticos e tudo mais, e gosta desse tipo de movimento e vai ficar com desculpinhas como: que nada, nós podemos adorar a Deus com tudo. Olha, eu não vou perder tempo explicando nada nesse vídeo. Aqui tem uma playlist só sobre adoração reformada. Quer aprender? Acompanhe, né? Então eu não vou ficar batendo boca com ninguém. Quer aprender? Acompanhe. Se não tem humildade para chegar e acompanhar toda uma playlist, então tchau, né? Não precisa ficar por aqui não. Tem outros canais aí, não é, que fala baboseira para poder muitas pessoas seguirem. Então não tem necessidade não. Não falta também vídeo sobre culto na internet, culto bíblico de verdade. Então, por favor, né, aprenda. Para quem está chegando e tem essa mentalidade, tá? Nós realmente pregamos que o culto deve ser bíblico, um ambiente onde Deus deve ser adorado, Ele é o centro, não é? A adoração deve ser justamente no esplendor da santidade de Deus, tá? Então, nenhum espaço para que o homem se cresça deve haver no culto solene, tá bom? Então, eu gostaria de ver aí os comentários dos irmãos também. Comentem, compartilhem, reflitam sobre isso, orem por essa comunidade, orem por várias outras comunidades que também, em nosso contexto, mesmo sendo históricas e de tradição reformada, também têm sucumbido, infelizmente, aos modismos, não é? A esse movimento de crescimento de igreja e de inclusão social. Venhamos orar para que Deus levante oficiais, obreiros firmes, presbíteros, pastores, diáconos firmes e membros firmes
que lutem contra, não é, um culto distorcido, desobediente e revolucionário. Que Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, marquem o sininho das notificações e dá o joinha, porque é de graça, né? Tô vendo que o pessoal aí até visualiza, até assiste, mas não dá um joinha. Dá um joinha, ajuda aí, tá bom? E recomenda para mais pessoas aí. Valeu, muito obrigado, irmão.